Olá pessoal, já fiz aqui um vídeo hoje, mas sentindo meu coração de fazer mais um para falar de algo que eu vivenciei durante muito tempo, que é ser conhecida como a filha da Ruth. Eu não era a Vanessa, eu era a filha da Ruth. E durante muitos anos isso para mim fez todo sentido. Eu gostava, me sentia super valorizada em ser filha da minha mãe, em ser conhecida como a filha da Ruth. Só que chegou um momento em que eu trabalhava com algo que não me satisfazia, que não era feliz para mim. Eu não estava me sentindo feliz, não estava me sentindo satisfeita, aquilo não era parecido comigo, não dizia nada sobre mim, dizia sobre ela. Porque eu fui fazendo um caminho de autoconhecimento e fui percebendo quais eram as minhas necessidades, o que eu gostava de fazer, o que para mim fazia sentido, e aquele trabalho não me fazia sentido. Assim como um trabalho anteriormente também não me fazia sentido, onde eu fui também trabalhar com a minha mãe. E essa coisa de ser conhecida como a filha da Ruth deu para mim uma identidade muito simbiótica com a minha mãe. E fazer esse corte desse cordão umbilical foi muito difícil. Foi das decisões mais difíceis que eu tive que tomar na minha vida. Que é, eu agora sou uma mulher e preciso escolher o meu caminho. Preciso escolher aquilo que eu vou fazer. E meu caminho não cruza com a minha mãe na questão profissional. E eu preciso começar a ter essa maturidade emocional, que eu não tinha. Até 30 anos, eu não tinha. Era muito dependente emocionalmente da minha mãe. Mais de 30. Eu tenho 36. E essa maturidade emocional só me veio há 3 anos atrás. Foi quando eu decidi realmente falar pra ela, olha, sinto muito, mas eu não vou continuar trabalhando com você. E foi muito difícil. Foi realmente da decisão mais difícil que eu já tive que tomar em toda a minha vida. Primeiro porque eu sentia que estava abandonando a minha mãe. Segundo porque eu pensava, minha mãe depende de mim. Se eu saio, quem será a minha mãe? E depois, de certa forma, eu também ia alimentando por pensamentos que eu sabia que eu deveria ter, mas que eu não tinha assim naturalmente, que é, a minha mãe me teve com 21 anos, portanto ela conseguiu sobreviver, viver sem mim até os 21. Então, quem sou eu para dizer que minha mãe não vive sem mim? Ela vive, tanto é que ela viveu. Só que as situações da nossa vida foi fazendo com que a gente tivesse sido muito mais próxima, porque o meu pai ficou ausente, houve separação, eu fiquei com a minha mãe, então é natural que eu tenha desenvolvido com ela uma relação muito mais próxima, muito mais íntima, onde eu só me reconhecia na presença dela e ela só se reconhecia na minha presença. Então foram as duas criando ali uma identidade, as duas juntas. E eu compreendo que para ela também deve ter sido muito difícil, tanto quanto foi para mim. Mas há um momento da nossa vida que a gente precisa fazer esse corte. E esse corte tem que ser um corte com consciência. Não pode ser um corte de eu já não aguento mais isso, vou virar as costas e vou embora. Isso é uma fuga. E se essa fuga acontece, depois você tem que voltar de novo para prestar contas. E eu sinto que esse corte que eu fiz foi um corte consciente de que agora eu sou mulher e preciso seguir o meu caminho. Agora eu preciso ser conhecida como Vanessa e não como filha da Ruth, ou Vanessa, filha da Ruth. Eu agora sou Vanessa. E uma vez conversando com ela, ela disse para mim também, eu sempre fui conhecida como a Ruth, filha do Horácio. Eu nunca fui conhecida como a Ruth. E hoje eu sou conhecida como a Ruth. Depois que meu pai faleceu. Ela dizendo para mim,
E depois que eu fiz esse movimento é que ela me disse isso, e talvez ela tenha dito isso sem ter consciência do que ela estava dizendo, do que ela fez na vida dela. E por eu não saber de nada disso, fui fazendo à medida que eu fui sentindo que era o meu caminho de amadurecimento. Às vezes a gente pensa que o amadurecimento vem com a idade, e não vem com a idade. Porque eu conheço gente que tem 80 anos e não é maduro, mas eu conheço gente que tem 16 e é maduro. Então é uma grande mentira dizer que maturidade vem com a idade. Não vem. Ainda mais quando a gente fala de maturidade emocional. Há muitas pessoas que são imaturas emocionalmente que ainda estão dependendo do pai e da mãe. E é um grande desafio, porque eu fiquei até os 33 anos. 33 anos. Grande número. 33 anos dependendo emocionalmente da minha mãe. E de certa forma também do meu pai, mesmo que ele não tivesse presente nessa vida. Eu hoje publiquei que essa camisetinha aqui que ele me deu tem 20 anos. É uma recordação que eu guardo dele. E que durante muito tempo eu fui projetando, até mesmo no meu marido, essa ausência do meu pai. Essa ausência emocional, essa dependência emocional do meu pai projetado no meu marido, como se ele tivesse que ser o meu pai. E à medida que eu fui caminhando e fui percebendo essa imaturidade emocional minha, eu tinha consciência de que o que eu deveria fazer, mas para tornar isso ação era muito difícil. Porque passar uma vida inteira agindo da mesma forma e de repente saber que você tem que cortar isso é muito difícil, é muito desafiante. Mas é necessário ser feito. É aquela dor que é necessária passar para que depois você possa colher frutos disso. É aquela coisa de vai doer como nunca, para nunca mais doer. E é necessário fazer isso. Porque senão nós estamos sendo adultos dependentes de pai e de mãe. Eu conheço pessoas que até hoje, casados e com filhos, não fizeram esse corte. Estão até hoje sobre o comando de pai e mãe. Estar embaixo de comando de pai e mãe é impedir o seu crescimento. E eu compreendo essa mentalidade, porque é uma mentalidade que eu fui criada, que é a família é tudo e que nada é maior do que isso. Nada mais do que a nossa própria família. E eu muitas vezes deixei o meu marido e com certeza ia passar isso pro meu filho, de deixar eles para seguir a minha família de sangue, porque eu entendia que a família de sangue era tudo o que existia e eu não podia nunca abrir mão dela. Mas a verdade é que a família de sangue, quando a gente cresce e tem a nossa própria família, eles viram parentes. E isso dói muito falar para quem é pai e mãe, porque eu também vou passar por isso, porque eu também tenho um filho hoje. E eu já sei o que me aguarda, o que me espera. Mas a gente tem que saber que o melhor para os nossos filhos é que a gente os liberte. Porque eles não são nossos, eles são do mundo. Eles precisam viver a vida deles. E esses dias a gente estava numa mesa do almoço, conversando sobre isso. E de repente meu marido disse, se eu tivesse muito doente, eu ia dizer pro meu filho, vai viver a sua vida. Não precisa ficar aqui cuidando de mim, porque eu crio o meu filho para o mundo e não para cuidar de mim. E na hora que ele disse aquilo, o meu inconsciente logo choca e diz, nossa, mas para que ser tão estúpido, tão grosseiro? Mas essa prontidão, às vezes é necessária ser falada de uma forma em que seja um choque para que a gente possa olhar para isso, refletir e dizer, você tem razão. Os filhos não são feitos para cuidar dos pais, é ao contrário. E claro, nós temos que cuidar dos nossos pais, mas dentro de um limite em que não nos limite de viver a nossa vida. Porque senão é uma vida que não faz sentido. A gente fica paralisado por conta das escolhas dos nossos pais.
E eu sinto que eu vim curar esse padrão da minha família e graças a Deus consegui fazer isso com muita luta, muito desenvolvimento pessoal. E na altura eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas hoje olhando para trás eu consigo entender que todos os caminhos que eu percorri, todas as decisões que eu fiz eram uma orientação do que deveria realmente ter sido feito. E eu lá atrás escutei isso, há uns 15 anos atrás, eu escutei esse conceito de quando a gente casa, os nossos pais viram parentes e eu não entendi aquilo. Aquilo entrou, deve ter ficado aqui em algum lugar da minha cabeça. Que quando isso começou a se tornar mais recorrente na minha vida, eu liguei aquele ponto e disse, agora entendi o que foi dito há 15 anos lá atrás. Eu crio meu filho com as minhas crenças, com aquilo que eu acredito, e de certa forma eu vou limitando meu filho com essas crenças, eu e meu marido, né, a nossa família. E quando ele cresce, ele precisa ter novos horizontes, abrir a mente dele, e ele só vai conseguir ter acesso a isso a partir do momento em que ele começa a fazer as escolhas dele, e já não dependem mais de eu dizer faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Porque se a gente continua castrando nossos filhos vão continuar tendo a nossa mentalidade. Ter a nossa mentalidade não faz com que ele avance, não faz com que ele aprenda aquilo que ele precisa, aquilo que é necessário aprender. E por isso eu sou muito grata ao pai e à mãe que eu tive, porque eles me deram tudo, exatamente tudo que eu precisei aprender para poder fazer aquilo que eu vim para fazer. Muitas vezes a gente fica estagnado e paralisado naquilo que os nossos pais não nos deram. E fica olhando para eles com um olhar de recriminação, com um olhar de você poderia ter feito mais aquilo outro, mais. E na verdade, quando a gente para de olhar essa ferida como uma ferida, como algo, uma catástrofe ou algo como algo negativo, a gente tem que olhar que aquilo que falhou nos nossos olhos é aquilo que eu preciso desenvolver para caminhar, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso evoluir. E a gente já sabe disso, por isso a gente vem desse pai e dessa mãe, porque eles vão nos ensinar a ultrapassar e caminhar exatamente com aquilo que eles nos ensinaram. E quando a gente tem essa consciência, a gente pensa muitas vezes, por que eu esqueci? Não faz sentido, se eu soubesse de tudo isso, mas não faz sentido saber, porque senão você não aprende, você fica sentado no sofá, porque você já sabe de tudo. Só que à medida do tempo que você vai caminhando, o caminho se faz caminhando, a gente vai percebendo as coisas que a gente precisava aprender. As coisas que faltaram foram essenciais para eu poder desenvolver em mim isso. E é isso que eu venho trazer aqui nesse vídeo hoje. Para de olhar para aquilo que vos faltou como algo negativo, mas como algo positivo que você precisa desenvolver dentro de você para você aprender, evoluir e crescer. Então, vai seguir a sua vida, vai aprender o que você precisa aprender, vai ser você, sem precisar de aprovação do seu pai e da sua mãe, sem precisar ser dependente emocionalmente de pai e mãe, mesmo que eles ainda não estejam mais aqui, mesmo que você não fale com ele todos os dias, mas no teu inconsciente é o tempo inteiro, eu preciso a validação e a aprovação do meu pai e da minha mãe. É como se eles estivessem o tempo inteiro dizendo, mas isso que você está fazendo está errado, mas não vai por esse caminho. Ele não está falando nada, eles não estão falando nada, mas é como se a gente estivesse o tempo inteiro como uma criança, que quando a gente erra, fala, tá vendo, eu não te avisei? Tá vendo, eu não falei que não era pra você ter ido por ali? Olha, não faz assim, não faz assado. E a gente fica paralisado com medo de fazer as coisas, que é como se estivesse aqui na nossa cabecinha, nosso pai e nossa mãe estando o tempo inteiro nos podando e nos dizendo, faz isso, faz aquilo outro. Porque é como se essa criança que existe dentro de nós, estivesse no lugar desse adulto que vai nos tolindo de fazer as coisas. Então, maturidade não vem com o tempo. Maturidade vem com a vontade de aprender com aquilo que você recebeu na sua infância. É você olhar para suas feridas, é para você olhar tudo aquilo que te faltou.
mas também tudo aquilo que foi de positivo, para que você possa trazer de dentro de você uma grande força de transformar tudo aquilo. Para que você possa um dia olhar para todas essas falhas e todas essas dificuldades que foram ultrapassadas durante esses anos todos, como eu soube aproveitar tudo aquilo para chegar onde eu cheguei hoje. Então escolha ser você, escolha as suas atitudes, aquilo que você quer, procure saber quem verdadeiramente você é, quais são as suas vontades, o que te move, qual é o teu propósito. E o teu propósito está correlacionado com a sua maior ferida, com o seu maior desafio. E hoje pode não fazer sentido nenhum, mas lá na frente você ainda vai olhar para trás e agradecer esse pai e essa mãe por terem dado tudo aquilo que eles deram. Seja na falta, ou seja no excesso, ou seja no equilíbrio, tudo foi perfeito. Tudo está perfeito como é. Tudo está perfeito como é. E eu honro e agradeço tanto meu pai quanto a minha mãe. E eu honro e agradeço toda a história que eu vivenciei. Todos os momentos bons e ruins, e menos bons, ruins não, mas menos bons que eu vivenciei, para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu agradeço e honro. E a vida é um aprendizado. Esse é o meu aprendizado de hoje. Talvez amanhã seja outro. Talvez daqui 10 anos eu possa ainda falar de uma forma completamente diferente. Mas na visão que eu tenho hoje, foi esse aprendizado que eu trouxe. E esse aprendizado que eu quero trazer para você. Seja você. Se desenvolva você enquanto um ser humano único, que tem dons e talentos especiais e foi colocado aqui para algum propósito. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, com alguém que você lembrou que podia receber essa mensagem. Se inscreve no canal para quando tiver um novo vídeo você ser avisado. E até um próximo vídeo. Um beijo.